Botafogo 1, Clube do Remo 2. Primeira vitória fora de casa do time remista dentro do Brasileirão da Série A. Muito bom, muito boa noite vocês que estão aqui. Estive acompanhando o jogo nesta tarde, ouvi toda a entrevista coletiva do Léo Condé, pude acessar também alguns torcedores, bati um papo com vários deles, tomei minha ducha, vim pro estúdio e aí vou fazer o jogo do Fortaleza contra o Goiás, jogo válido pela Série B, e agora sim vou tecer os meus comentários sobre o que vi de Clube do Remo 2, Botafogo 1 em pleno estádio Newton Santos. Ferrarese até fez o primeiro gol, né, no primeiro tempo, um Botafogo que vinha nos últimos 9 jogos fazendo 2 ou mais gols em 7 deles. Você escutou, né? Nos últimos 9 jogos do Botafogo, eu fui analisar como foram os 10 e reparei que nos últimos 9, 7 deles ele fez 2 ou mais. Só que hoje fez apenas 1. E eu vi também, a defesa do Clube do Remo tomou mais um gol. Já é o 13ª rodada, a 14ª, e em 13 delas ele tomou gol. Uma defesa falha. Cuidado, o Clube do Remo hoje jogou bem, sólido. Tchamba e Marlon merecem sim uma referência minha. Jogaram bem, organizados, teve dificuldade no início, adaptação do campo, como todo time teve. Confesso que eles anularam um ataque que vinha fazendo gols. E é difícil quando você pega um time embalado, que nos últimos 9 jogos, 7 deles fez 2 ou mais. O Botafogo estava invicto a 9 jogos. O Botafogo não perdia a 9 confrontos, diferente do Clube do Remo, que vinha de derrota para o Cruzeiro. Então nós temos que ter noção do seguinte, analisar os dados no pré-jogo também fazem toda a diferença. E eu vi também, no pós-jogo, eu fui até para fazer essa análise, eu falei assim, deixa eu ver o que a imprensa carioca tá falando. A imprensa sudeste, ela tem mania de colocar o Clube do Remo já na Série B. O Clube do Remo já tem que olhar pra Ponte Preta, pro Avaí, pro América Mineiro, seja lá quem for, porque é um time que já caiu. Cuidado, a boca fala, olha, aqui em Goiânia eu até tive isso, né, com o meu colega de trabalho, que falou que o Clube do Remo era insubível, e o time conseguiu com méritos dentro de campo. Então, tem que ter muita atenção. Eu vi até parte da imprensa, amigos aí que eu fiz em Belém, falando que o Clube do Remo já tinha caído. É difícil? Mas não caiu ainda. O Clube do Remo não tá morto e nós temos que ter muita noção disso. Eu não preciso puxar saco do torcedor remista, eu não preciso puxar saco da imprensa daí, muito menos da daqui, eu não preciso disso. Eu gosto de analisar, eu gosto de buscar os dados, como eu busquei do Botafogo. Eu gosto de ouvir as rádios, tanto de Belém quanto daqui de Goiás, e ouvir as do Rio de Janeiro. Confesso que eu vi só hoje nesse pós-jogo, como eu vi também no pós-jogo contra o Flamengo lá. Então, assim, eu gosto de analisar todo o cenário. Agora, cuidado, ao falar que o Botafogo hoje fez uma partida ruim, que o Botafogo não sei o quê, que o Botafogo... Cuidado, não foi o Botafogo. Foi o Clube do Remo que anulou todas as ações ofensivas da equipe do Botafogo. Foi o Clube do Remo que no primeiro tempo, os primeiros 45, vou dividir em 3 partes distintas. Os primeiros 45 minutos e 2 partes dentro do segundo tempo. Foi o quê? O Clube do Remo teve dificuldade de adaptar, um terreno rápido, difícil, molhado, em que a bola escorrega e corre mais rápido na grama sintética. Até aí tudo bem, Botafogo mais uma vez é forte na marcação, incisivo, pressionante na linha alta, é típico da escola do seu treinador. Tudo certo, era o que se esperava, o torcedor desce pro intervalo falando, vai ser mais uma vitória, 2-3-0, o time do Clube do Remo não vai ter reação. Mas contrário ao que foi contra o Red Bull Bragantino, e contrário ao que foi contra o Grêmio e o Galo, que faltou aquela pontinha de sorte que eu vejo contra o Grêmio e Galo, que estavam performando bem, conseguiu a virada lá em Minas Gerais, contra o Red Bull desce pro intervalo muito bem, mas volta muito mal, em 5 minutos toma 2 gols, mas não, lá no Rio de Janeiro foi diferente, já foi protagonista. Antes do intervalo, me lembro bem desse lance, ele fez uma rabiscada, uma jogada e já causou um certo frisson ali. Então quando eu vejo aquele lance, e eu até comento com a minha esposa que estava ao lado, eu falei, nossa, que jogada, hein? Aí ela fez assim, ó. Mas só que ela entendeu o que eu falei, que foi uma linda jogada. Só que para um jogador desce pro intervalo fazendo uma jogada daquela, ele volta diferente, ele volta motivado, ele fala, caracas, mano, eu fiz a jogada, eu vou voltar pro segundo tempo, eu vou rabiscar de novo, eu vou fazer, eu vou para cima desses caras. E foi o que aconteceu. Já, participou do primeiro gol de Aleph Manga, fez um bonito gol no segundo tempo. Danilo, ele precisa de 3 chances para fazer uma. Confesso que de fato aqui em Goiânia também ele precisava de 3, 4 para fazer 1, 2, mas é um cara muito rápido, é um cara que dá profundidade, é um cara que vai no 1 para 1, é um cara que demorou a engrenar de fato ali no Clube do Remo, mas agora quando ele faz um bom jogo eu vou buscar coisas ruins do passado? Não, eu tenho que valorizar o que ele fez de bom, e é isso que eu tô aqui vindo a fazer. Mas agora elogiar é fácil demais. Cara, se eu não vou elogiar o jogador quando ele desempenha e tem uma performance altíssima, já correu hoje fácil na casa dos 11 quilômetros. Eu não
Não tive acesso aos dados porque ainda não foram disponibilizados dentro da plataforma que eu pago. Mas assim que eu tiver, eu vou trazer e fazer questão. Correu demais, jogou, errou, participou, acertou, está ali para errar e acertar. E hoje ele foi preciso, conseguiu fazer gol, conseguiu ajudar, conseguiu dar profundidade, jogou ao lado de Manga, que demonstrou que os dois jogadores podem jogar lado a lado. O Aleph Manga, aquele período no banco de suplentes, até fiz um conteúdo sobre isso nas minhas redes sociais, que precisava passar para o banco de suplentes. Não era criticando o Aleph Manga, muito menos. Eu joguei futebol, eu sei que o banco reoxigena, o banco ele dá uma tranquilidade, o banco ele faz bem em alguns sentidos, o banco retira alguma pressão, faz com que você treine mais, faz com que você observe alguns lances que é errado que você estava fazendo e que os seus companheiros nem de fato fazem melhor que você, e aquilo te motiva mais. Entrou contra o Bahia, fez um gol bonito de cabeça e estava no lugar certo. Agora entra lá contra o Botafogo de titular, consegue fazer mais um gol. Aleph Manga é bom jogador, tá na prateleira de cima, tá jogando bem e mostrou pro Léo Condé que pode jogar ao lado do Jajá em certas situações, não vai ser corriqueiro, até a volta do Gabriel Taliari, que pra mim é uma das referências desse ataque, muito bom. Então assim, o que eu vi? Eu vi mais, eu vi que o clube do Remo soube sofrer em determinados momentos no segundo tempo, o Botafogo, como eu disse, ele volta também no segundo tempo buscando esse segundo gol, então não foi assim, o clube do Remo fez 2-1 e ganhou o jogo, não, dominou? Não, cuidado, o Botafogo também teve as suas oportunidades, criou ali certas situações, mas o sistema defensivo bem compacto. Gostei do Zé Ricardo em certos momentos, ele oscilou na partida, mas eu gostei. Zé Wellison um pouco mais abaixo, Patrick também, o Léo Pica entrou e ajudou. Então assim, é um conjunto muito importante, é um conjunto que faz toda a diferença. O clube do Remo conseguiu de fato, estamos chamando ali para falar no rádio, conseguiu de fato entregar um bom resultado. Essa vitória, que ela motive e faça com que os jogadores acreditem que é possível vencer o Palmeiras. Eu ouvi toda a entrevista do Léo Condé, ele foi muito inteligente quando ele traz à tona, principalmente, a pergunta quando é questionado sobre o Leonel Pico, ele fica até meio chateado, não, mas de novo essa pergunta? Cara, o Pico é importante, tá respeitando o jogador da posição, entrou bem, vai jogar titular, então calma, cuidado, eu preciso de todos. Ele fala também sobre a forma como o clube do Remo abordou, ele estudou demais o Botafogo. E outro detalhe interessante que eu gostei, sabe o que ele disse? Que vai ter uma semana cheia, uma semana aberta, uma semana de trabalhar com esses jogadores até domingo no Dia das Mães. Dia das Mães, dias da padroeira aí de Belém, por que não vencer 40 mil pessoas? Hoje foi 15 lá no Newton Santos. Normal para os jogadores do Remo. Agora 40 mil, nação azulina, fenômeno em cima ali do Palmeiras de Abel Ferreira. Os jogadores vai com perninha nhenhen, achando que vai ser fácil, que o clube do Remo tá morto. Não, meu amigo, cuidado. Eu tava até vendo um pouco do jogo do Palmeiras com o Santos. Se for com essa perninha aí, cuidado, viu? Agora tem que vencer dentro de casa. Os jogadores têm que ter essa noção que lá no Mangueirão é dentro. Tem que vencer, tem que matar os caras lá dentro. Não pode achar e respeitar do outro lado. É Palmeiras, é o líder, é um time a ser batido. Daquela palavra, que lá dentro tem que ser nós, tem que vencer dentro de casa, tem que habituar, tem que ser grande, a umidade, ao clima, ao campo, a torcida, tem que fazer favores. Jonárias, beleza? Eu sou seu fã fora do campo, cara. Dentro do campo eu não quero nem te olhar, meu irmão. Tem que ser assim esse pensamento contra o Palmeiras e é assim que eu quero acreditar. Sobre o Léo Condé, o que eu quero dizer é o seguinte, um treinador que de fato fez questão de pontuar na sua entrevista coletiva que o clube do Remo tem que ter noção que esse ano teve mudança na comissão técnica, teve mudança na classe de diretor executivo do Marcos Braz, traz agora um diretor comercial, digamos assim, um diretor que vai fazer essa captação, essa busca em bons jogadores, é Rafael o nome dele, se não me salve o erro. Léo Condé faz questão de pontuar que mesmo o clube do Remo tendo investido bastante para a disputa do Campeonato Brasileiro, ele não é um dos melhores orçamentos, se não me engano, é o terceiro orçamento mais baixo da Série A e competindo em um campeonato que é extremamente difícil, competindo em um campeonato que tem Palmeiras com investimento altíssimo, Flamengo, Fluminense, que tá levando o Hulk agora, pra você ter uma ideia, o próprio Botafogo tem jogador de seleção brasileira que pagou 20 milhões no Danilo, pode vender ele a 39, etc. O clube do Remo, ele compete com a forma meio que desleal em termos de finanças. Isso também ele traz à tona. Léo Condé cita que está fazendo um bom trabalho, cita também que precisa paciência, tem que dar esse certo tipo de trabalho para ele. É um treinador que tem 25 anos de experiência. Então assim, eu quero acreditar que fora de casa o clube do Remo vem performando bem, só não estava tendo aquela pontinha de sorte. Eu gostei do que vi no jogo contra o Botafogo. Não é fácil, poucos times vão tirar pontos do Botafogo lá no Newton Santos. É difícil jogar contra o Botafogo, ainda mais que ele vinha de forma invicta. Então nós temos que enaltecer, nós temos que engrandecer de fato essa vitória. O torcedor tem que acreditar, o torcedor tem que se apegar aos números.
material que eu vou fazer no nosso próximo vídeo vai ser sobre a análise do Fortaleza e Goiás, e depois eu vou fazer um vídeo sobre aqueles números de permanência. Clubes que tiveram 28 pontos e caíram, clubes que viraram com 22, como o Vasco, 21 e também caiu. Não tem aquele número mágico. Claro que tem um número que se aproxima mais dos 45. Quanto mais você estiver aproximado, melhor. Mas virar com um mínimo de 18 pontos é o que se pede. Eu vou trazer um vídeo sobre isso, porque o Grêmio e o Santos viraram com 15 e tiveram que fazer um retorno assim muito suado, e são dois times de camisa, dois times tradicionais. O Clube do Remo tem um fator positivo nesse Brasileirão. Ganhou a primeira fora de casa e é onde ele vem desempenhando melhor, é onde ele vem tendo uma melhor performance. Tirando o jogo contra o Bahia dentro do Mangueirão, eu não me lembro de um jogo tão bem conseguido como foi contra o Grêmio, como foi o jogo de hoje, em que todos os setores estavam encaixadinhos, todos os setores conseguiram performar bem, todos os setores conseguiram de fato entregar bons resultados, bons números, correram, desempenharam. Claro que jogadores ali como Marcelinho, o próprio Zé Wellison, um pouco abaixo em determinados momentos, mas o time com bons jogadores conseguiram empurrar ele, estavam concentrados, estavam imbuídos. Falou, vamos, vem comigo. E assim o Clube do Remo conseguiu a primeira vitória fora de casa, que seja a primeira de muitas. Não está morto, não está morto. Abel Ferreira abre o olho, Palmeiras vem aí, Mangueirão lotado, mais de 40 mil torcedores. É hora de festa, é hora de paixão, é hora de os jogadores se apegarem a tudo isso. 32 anos de espera, meu. Dá vida, cara. Dentro do Mangueirão lotado, fogo, pá. Mas vai dar certo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mas antes eu quero terminar o vídeo também deixando a palavra ao presidente Tonhão. Não conheço pessoalmente, tive um breve contato com ele lá em Belém, não conversamos, apenas nos cumprimentamos, então não posso falar de fato e com propriedade quem é o Tonhão como pessoa, mas foi muito educado comigo, apenas esse cumprimento que tivemos, mas a sua mãe faleceu em uma tarde que ela perde uma batalha contra a vida, o Clube do Remo ganha uma batalha difícil fora de casa. Para coroar essa notícia triste do Tonhão, o Clube do Remo oferece esse presente para tentar amenizar um pouco a perda da sua mãe, que Deus a tenha, a alma dela, que Deus já receba ela de braços abertos lá no céu, e que o Tonhão tenha força, mas ao Glauber, mas todo o staff diretivo, para conseguir manter os jogadores saudáveis, termos mentais, para que na sequência contra o Palmeiras faça um bom jogo. Parabéns aos jogadores por terem bom desempenho e poder dar de presente isso ao Tonhão, porque ele merece, ele está envolto, né, a toda essa estrutura, se dedica bem ou mal nas suas decisões, é um cara que se dedica, um cara que está lá. Então eu fiz questão de deixar por último essa palavra sobre a mãe do Tonhão. Um forte abraço à família e meus pêsames, e força, Clube do Remo, você não está morto, acredite que é possível. Tchau.